O Euclide é uma missão que vai observar galáxias e vai observar galáxias, a sua forma e quantas existem à nossa volta. O Euclide estima-se que ele vai detectar ou observar cerca de 600.000 enxames de galáxias. É a primeira vez que uma missão espacial vai detectar assim tantos enxames de galáxias. É que a qualidade de imagem de Euclid é absolutamente fantástica. Nunca antes havia hipótese de tirar fotos tão nítidas e tão grandes no espaço. Não era, simplesmente era impossível. Um enxame de galáxias é um conjunto de galáxias que estão ligadas gravitacionalmente e orbitam em torno do centro do enxame. Por causa do campo de visão, portanto, aquele efeito de ter um campo de visão grande e ao mesmo tempo profundidade, um efeito de zoom e ao mesmo tempo uma grande resolução angular, conseguimos ver o enxame completo, conseguir ver também, no fundo, não só as galáxias todas desse enxame, e depois, além disso, ainda vemos portanto, para trás, à volta do enxame, o universo profundo também, e conseguimos ver outras imagens lá dentro, e, portanto, há cerca de 200.000 galáxias 200.000 objetos nessa imagem. E essa luz dessas galáxias mais tenues que não se conheciam neste enxame podem revelar coisas importantes sobre a forma como a matéria escura se distribui no interior desse enxame. O universo é constituído portanto, tem uma estrutura de grande escala, formada por matéria escura sobre a qual se vão depois formando a matéria visível e as bases para a formação das galáxias e toda outra matéria visível do universo. E essa estrutura foi evoluindo, foi sendo formada ao longo dos tempos, durante a expansão do universo. A matéria escura é uma componente que tudo indica que será constituída por partículas que não pertencem ao chamado modelo standard da física das partículas. As medições a fazer pelo Euclide vão permitir caracterizar muito bem que tipo de matéria e como ela interage com a restante matéria, e dessa maneira nós vamos saber muito mais, e vamos dizer novamente aos nossos colegas de física de partículas, que tipo, dentro do setor de todas as partículas possíveis, onde eles podem procurar essas partículas. As lentes gravitacionais é um efeito que existe no universo em que uma distribuição de matéria provoca uma distorção no espaço-tempo que vai alterar a trajetória da luz. Através da medição da forma das galáxias, através do chamado efeito de lentes gravitacionais, nós vamos poder retirar conclusões não só sobre a forma como a matéria escura se distribui ao longo da linha de visão, porque esse efeito de lentes gravitacionais é essencialmente gerado pela distribuição dessa matéria escura. Um ponto importante é que este efeito de lentes gravitacionais, esta distorção é muito pequena. Para se conseguir detectar este efeito tão pequeno das lentes gravitacionais chamadas fracas com aplicação cosmológica, porque existem também efeitos de lentes gravitacionais fortes, em que há imagens múltiplas, em que há grandes distorções das imagens. Não é isto que se trata aqui. Aqui temos que pensar em grande escala e, portanto, precisamos de um grande conjunto de galáxias distantes para medir a deflexão de cada uma delas.
Portanto, a ideia é, temos uma galáxia, medimos a forma da galáxia para perceber como é que essa galáxia está distorcida em relação à forma original se não estivesse a atravessar as estruturas de matéria escura. Mas como a distorção é muito pequena, não é detectada individualmente numa galáxia. É preciso ter um grande conjunto de galáxias e procurar correlações entre as distorções das várias galáxias, e é de uma forma estatística que se obtém. Portanto, precisamos, para ter resultados com precisão e ajudar a estudar este enigma, precisamos, por um lado, de ter muitas galáxias. Então, por isso, o Euclide vai ajudar, porque tem um campo de visão, a sua câmara tem um campo de visão muito grande, campo de visão que ocupa a área de cerca de 3 vezes a lua cheia, portanto, cabem 3 luas cheias dentro do campo, portanto, é uma área muito grande a nível cosmológico. Depois precisa também de profundidade, de conseguir atingir galáxias distantes, porque queremos estudar as estruturas de matéria escura ao longo das distâncias cosmológicas, portanto, temos que chegar a galáxias longínquas. E isto faz, então, com que num só campo de visão, portanto, numa só imagem Euclide, vamos ter, normalmente, em média, cerca de 50 mil galáxias, numa só imagem. E como a missão vai durar bastante tempo, vai durar 6 anos, ao longo destes 6 anos vai fazer um mapeamento de uma grande área do espaço, vai observar cerca de 30 mil campos deste tipo. E, portanto, 30 mil campos vezes 50 mil galáxias vai obter entre 1 e 2 mil milhões de galáxias. E, portanto, temos um grande número, ainda que nunca foi observado até hoje, para ter essa estatística. Temos mais informação sobre a maneira como estes enxames se comportam ao longo da distância que está de nós, que isso também é muito importante, que é o redshift, mas também ao longo do plano do céu, ou seja, para qualquer direção que olhemos. Isto é muito importante porque se soubermos a distância das galáxias, podemos medir o efeito das lentes gravitacionais para galáxias que estão a diferentes distâncias, e esse efeito será diferente porque vai permitir ver como é que estava a estrutura numa determinada época do universo. Porque quanto mais distante, mais para trás se anda no tempo e estamos a explorar e a observar outra época do universo. E com isso é que é a informação importante para termos a evolução. Portanto, sem conhecimento das distâncias, não podemos fazer um estudo do efeito de lentes gravitacionais na evolução do universo. Portanto, aquilo que nós constatamos quando observamos as galáxias no universo é que elas estão a afastar umas das outras. O universo está em expansão. Já sabemos que o universo está em expansão há muito tempo. Mesmo do século passado, no final dos anos 20 do século passado, descobriu-se que as galáxias estavam em expansão. O que é mais misterioso na expansão das galáxias é que elas estão a expandir de forma acelerada. Ora, não há na física forma de perceber por que razão é que as galáxias se podem expandir de forma acelerada. Tudo indica que o que faz fazer essa aceleração do universo é uma componente do universo, que nós chamamos de energia escura. Essa componente do universo tem que ser muito grande atualmente, essa é uma componente muito importante do universo e basicamente 70% do universo tem de ser feito dessa componente que ninguém consegue explicar a nível da física fundamental. E isso é um dos maiores desafios para a física fundamental. O Euclide vai permitir medir de forma muito rigorosa, aliás, sem precedentes, a taxa de expansão do universo, através da observação das galáxias e da forma como elas se expandem. E dessa forma nós vamos recolher informação muito, por um lado precisa, mas muito importante, para percebermos a nível da física fundamental o que poderá ser essa componente que deve prefazer o universo em 70% atualmente. O universo tem uma quantidade de energia escura e uma quantidade de matéria escura, que são duas componentes que se postularam, teoricamente, mas que não se sabem exatamente o que são, nem qual é a sua natureza. E ao estudar a estrutura do universo, não só se fica a conhecer e fazer esse mapeamento, o que tem interesse por si, mas serve também para ver como é que foi a sua evolução e como a sua evolução depende do impacto da energia escura, podemos também descobrir a energia escura.
lado, nós temos uma missão que nos faz um grande levantamento de dados, permite-nos descobrir muitas galáxias, e ao estudar muitas galáxias ao mesmo tempo, pode-nos ajudar a descobrir propriedades não só mais gerais dessas galáxias, mas também alguns elementos diferenciadores. Portanto, ela pode dar elementos-chave para nos dizer como é que o telescópio James Webb pode apontar para o céu ou deve optimizar as suas observações. Mas, por outro lado, eles são complementares, porque os seus olhos, a maneira como eles estão a olhar para o céu, não é exatamente igual. Portanto, eles são ambos muito, muito importantes e é espetacular termos os dois no espaço neste momento. E o fim deste percurso, que vai demorar 6 anos, vamos ter basicamente um atlas do céu, que eu espero que as próximas gerações também vão utilizar. Não temos planos para fazer alguma coisa semelhante a isso nas próximas décadas. Portanto, este é um trabalho para as décadas. Embora o Euclid seja um que nós chamamos um survey, não é? Portanto, é um telescópio que está a rastrear o céu, e está mais direcionado para a cosmologia e para a seleção do universo e o universo escuro. Aqui a parte interessante é a quantidade de dados que estão a ser coletados enquanto o telescópio está em funcionamento. E estes dados são preciosos para a astronomia extragaláctica e vai nos dar uma visão do infravermelho, porque o Euclid tem 3 filtros no infravermelho que vão ser muito úteis para nós, e vai nos dar as propriedades da poeira destas galáxias. E como está a rastrear o céu, vai nos dar tantos dados que vai, sem precedentes anteriores, vai nos possibilitar procurar este tipo de objetos de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, e perceber e fazer estudos estatísticos sobre este tipo de objetos. Nós sabemos que a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem uma formação estelar ainda a acontecer. Ela não é uma galáxia, como nós normalmente dizemos no termo das galáxias, morta, por assim dizer. Ela está viva, está dinâmica, está a formar estrelas e, portanto, perceber o nosso lugar do cosmos, onde nós estamos, é importante comparar a nossa galáxia com as outras galáxias que nós vamos vendo. Essas galáxias são basicamente as galáxias que têm muitas estrelas jovens ou que estão a ter uma formação estelar muito intensa e recente, e eu gosto de tentar perceber como é que elas evoluíram ao longo do tempo, como é que as galáxias que formam estrelas mudam ou não ao longo do tempo cósmico. Porque elas são como uma fonte de comparação no passado, são a nossa Via Láctea bebê, em diferentes tempos cósmicos, e nos vão contando a história de evolução destas galáxias para nós percebermos melhor a nossa galáxia, o nosso lugar. Na evolução de galáxias há vários fatores que interessam realçar, e aquilo que eu estudo em particular são chamadas galáxias do núcleo ativo, e dentro desse grupo de galáxias existem vários tipos. Eu estudo um em particular, que nós chamamos de quasar tipo 2, e está relacionado com o que nós chamamos de obscuração, ou seja, estas galáxias estão quase escondidas de nós, porque têm ou gás ou poeira à nossa frente, e nós não o conseguimos detectar da mesma forma. Também podemos usar estas imagens para estudar o universo muito perto de nós. E existem algumas galáxias muito pequenos mesmos, que são muito perto de Via Láctea. Estas galáxias, que chamamos de galáxias ultrafracas, são dominados quase por completa por matéria escura. E, portanto, estas são galáxias muito interessantes de estudar, porque podemos usar as estrelas que vemos nestas galáxias como maneira de testar modelos de matéria escura. E Euclid é fantástico para encontrar estas galáxias ultrafracas no céu. Há também um enxame de estrelas que vamos ver, e é muito interessante estudar estes enxames globulares de estrelas, porque sabemos se elas têm uma cauda das estrelas, porque estes enxames passam por volta de Via Láctea. E se estes enxames têm matéria escura, eles vão ter uma cauda muito curta das estrelas, que não vão perder muitas estrelas quando passam por volta de Via Láctea.
Se elas não têm matéria escura, esperamos que vão ter uma cauda maior. Até agora não era possível encontrar estas caudas em quase nenhum enxame de estrelas, mas com Euclid vamos conseguir. Para fazer o estudo da cosmologia da energia escura e matéria escura é preciso muitas imagens e um trabalho estatístico. A quantidade de dados é tão grande que é necessário termos um processamento rápido e de fazer quase um catálogo dos objetos que nós estamos a descobrir. Então a nossa equipa também está muito envolvida nestes novos métodos de classificação de galáxias, estrelas e quasares, para depois ser muito mais fácil para as equipas de cientistas e também da parte de cosmologia fazer os seus estudos e também, adicionalmente, não só a classificação, mas também tentar estimar as distâncias a que estas galáxias estão de nós. No nosso caso em particular, nós temos vários modelos de inteligência artificial que nós estamos a trabalhar neste momento para procurar este tipo, por exemplo, de galáxias, daquelas em que eu me dedico a estudar. E isto poderá ser crucial para ajudar a optimizar a análise e interpretação dos dados que vêm do Euclid de uma maneira mais rápida. As imagens que o Euclid vai tirar provavelmente demorava mais do que 500 anos a fazer através da Terra, portanto, naturalmente não vamos fazer isso, mas também é essencial ter telescópios na Terra a trabalhar em conjunto com o Euclid, que está no espaço. À medida que os dados são processados, formam-se imagens, formam-se catálogos que os vários grupos científicos vão recebendo e vão começando a trabalhar com elas. E, portanto, prevê-se que no espaço de um ano haja os primeiros resultados, ou seja, no início de 2025, haja alguns primeiros resultados ainda de áreas preliminares, portanto, áreas pequenas do céu, serão resultados preliminares porque são de áreas pequenas e ainda não temos toda a informação das distâncias necessária ao estudo das lentes gravitacionais. Depois, a missão continua a observar e espera-se que, passado mais um ano, haja então já um processamento de uma grande quantidade de dados que já permite fazer o estudo estatístico já ao nível que se quer, quase ao nível que se quer, com a precisão que se quer. Agora que já fizemos um longo período em que tivemos de contribuir para a preparação da missão, e em particular no papel que Portugal tem no planeamento da sequência de observações, agora é a altura de desfrutar, de ir buscar os dados, de começar então a fazer ciência. E é uma altura empolgante. Portanto, aquilo que eu iria dizer é, para quem estiver a ver, é que venham trabalhar para o Euclid, quer sejam alunos, investigadores em Portugal, porque sendo Portugal um país membro do consórcio Euclid, nós precisamos todos para fazer grande ciência nesta área e descobrir um pouco mais sobre o universo e tentar perceber melhor a nossa física, que nós usamos para o descrever.